Primeira coisa que tem novidade, parece que por alguns minutinhos o Paulo e alguém da OAB aí de Irati deve participar da nossa aula, provavelmente para convidar vocês para alguma coisa. Nós estamos aí chegando perto do dia do advogado, agosto, né? 11 de agosto, dia do Pendura. Então, provavelmente a OAB aí se deve estar pensando em fazer alguma coisa e acadêmico sempre bem-vindo, porque advogado tende a não participar de muita coisa, né? Então, eu não sei o que eles vão falar, mas eles vão vir aí. Se vocês puderem, convide os colegas para estarem presentes. Mas, independente deles virem ou não virem falar, como a gente tem bem pouco tempo nessa aula, né? Vamos começar aqui falando alguma coisa com relação à nossa mediação aqui, nossas soluções alternativas e processos ao judiciário, né? Então, vamos tentar falar um pouquinho com relação a isso, para deixar a coisa um pouco mais útil. Tranquilo? Então, vamos lá. Começando a aula de hoje, a gente fala o quê? Na questão da pré-mediação, né? Então, vamos falar das etapas na mediação, né? Etapa, normalmente, a gente pode pensar ali que a gente tem 6 etapas em uma audiência de mediação, num processo de mediação propriamente dito. Vamos falar um pouquinho com relação a isso, comentar um pouco quais são as dificuldades, como que tem que ser, as características das pessoas, o que normalmente acontece, né? Então, é nesse sentido aí que a gente deve falar no dia de hoje, tá? Sempre deixando bem claro que vocês são muito bem-vindos para falar comigo, para abrir a câmera, conversar, fazer o que for. Até quando a gente tiver visita, abram a câmera, porque os professores tem problema com isso, eu não ligo, para mim, eu faço de conta que está todo mundo me olhando e ótimo, beleza? Então vamos lá. Só vocês já sabem, né? Tem um podcast lá no Spotify, que já está indo para o seu 3º episódio, que fala exatamente sobre aquilo que eu estou colocando aqui. Não é eu falando, mas é um resumo da minha aula. Inclusive, ele menciona o que eu falo aqui, cita nome, faz uma série de coisas. Eu achei bem legal a ferramenta. Claro que é via IA, mas fui eu que forneci as informações, tá? Usem lá, pessoal. Edi, inclusive, tá de parabéns, muito, muito bacana. Eu, particularmente, eu aprendo muito mais ouvindo do que lendo, coisa que me dá sono. Tá. Eu tenho usado bastante, Marcos, por isso eu vejo notícia, coisa arada, porque eu passo muito tempo dentro do carro, né? E é uma forma de me interar com um monte de coisas, então eu gosto bastante desse tipo de coisa. O pessoal de história, que eu estou dando aula de história também, né? História do direito, veja, né? Tá sendo muito divertido. Um dia eu falo mal dos romanos, no outro dia eu implico com a igreja de tudo que é tipo, o povo fica bem louco, e é como é os calouros, né? Eles estão adorando. Eles teve uma adesão maior à questão do podcast, porque são mais jovens que vocês, né? Daí eles estão mais antenados a essas coisas mais modernas, né? Mas é sempre uma tentativa de deixar a coisa um pouco mais fácil. Viu, Amauri? Já sabe o que ele quis dizer agora, né? Não, mas o Mauri, eu acho que nem é dos mais velhos, né? O Mauri, ele assim, só tá com o shape judiado, mas ele não é tão. O ano é carro de Não, prefeitura, né? É Exatamente, senhor. 12 anos e judiado, né? agora já foi, Edi, agora já taxou a gente de... Não. Vocês não estão tão velho. Eu tô bem mais velho que vocês. Nem é tanto, assim, mas eu sou mais velho. Gente, mas vejam lá. Então, a gente visa nesta aula falar das etapas, né, compreender a fase preliminar, estudar um pouquinho dos termos que a gente tem que ter para poder fazer um processo de mediação e diferenciar o procedimento comum de aquele modelo circular lá da Sarah Cobb, que é aquela coisa que não é tanto assim chegar num acordo, mas é aquela mediação assim mais complicada para tentar fazer com que as pessoas convivam normalmente. Então, não é solucionar um problema, é solucionar uma relação, é uma história, é bem mais complexo, tá? Mas, só primeiro, introdução ao procedimento de mediação. Lógico, mediação é um processo dinâmico, estruturado, informal. Fazer o quê? Tentar ao máximo conversar da forma informal. Tem muita dificuldade, assim, em quebrar a resistência das partes, né? Então, a maioria das pessoas, principalmente se já entrou com um processo judicial, não está muito aberta a negociar. Não é uma coisa que flui naturalmente, não é algo que as partes estão pensando em fazer.
Então, muito raramente alguém vai para uma audiência de conciliação ou mediação num processo judicial disposto a fazer acordo, tá? Então, não é uma coisa tão comum. Mas a gente tem que pensar que esse não é o melhor dos mundos, né? E tanto não é o melhor dos mundos que, com certeza, sempre que sai um acordo, sempre que sai um ajuste, uma solução diversa daquela dada pelo judiciário ao processo, a gente chega numa coisa mais eficiente, mais justa, mais rápido, mais previsível, com inúmeras vantagens, né? Então, assim, por isso que a mediação ela tem que ser um pouco informal, né? Então, ela vai para frente, tem avanços e recuos, por quê? Porque você conversa um pouco, volta, para, sai, vamos conversar sozinho, vamos voltar, vamos marcar uma reunião para daqui uns dias, vamos pensar em tal coisa, vamos fazer uns orçamentos, fazer um projeto, ver outras coisas, né? Então é normal no procedimento de mediação, não aquela coisa fria, temos uma audiência de mediação, de conciliação, foi para audiência, beleza, vamos brigar daqui para frente. Não, não é assim que a coisa deve funcionar. A ideia é o quê? Desenvolver um diálogo que, por meio de etapas diversas, tentar superar as barreiras que existem entre as partes, tentar convencer as pessoas de que o melhor não é brigar e que sim, o ideal é chegar num consenso, chegar numa discussão amigável que leve os dois a não aquilo que 100% querem, mas o que é mais possível que contente os dois de alguma forma. Tá? Então, essa é a ideia do procedimento de mediação. Inicialmente, pessoal, a gente vai falar da pré-mediação. O que é pré-mediação? É uma etapa inicial, assim, é um momento inicial onde o mediador ou o facilitador, ele tem que dar uma conversada, né, com as pessoas, se apresentar, ver quem é a pessoa, tentar pegar um pouquinho de confiança com relação a isso, né, dar uma conversada, efetivamente quebrar o gelo. É como, gente, quando a gente vai dar aula em uma turma que você chega e que você não conhece ninguém. Normalmente, né, tirando quando o professor vai para um lugar desconhecido, quando a gente entra na sala, os alunos já sabem quem é a gente. Né? No meu caso, já falam mal de mim, já sabem o que eu vou fazer, como que é a minha prova, já tem um monte de coisa. Então, eu já tenho que me cuidar que eles já entram me marcando de começo. Tá? Mas, na mediação, é muita gente, é muita coisa. Então, as pessoas não conhecem o mediador. E o normal de quem você não conhece é você já ter uma certa desconfiança, você já tem um pé atrás. Então é importante nesta pré-mediação, nesse começo, né, verificar, dar uma conversada, se apresentar, buscar confiança, mostrar que está apto, que está disposto a escutar, né, tentar assim verificar se o caso comporta a mediação. Tem coisa que não adianta mediar, que não vai ter como fazer, né? Verificar assim rapidamente o que está acontecendo, né? Tentar ver se as partes realmente têm interesse, se estão comprometidas, se tem vantagem de levar aquele procedimento para frente. Então esse é o primeiro momento. Mas se fosse pegar assim alguma coisa bem específica desse primeiro momento, eu diria que é um momento onde o mediador ele tem que tentar receber um pouco, ser assim, receber a confiança das partes. Se ele não conseguir receber a confiança das partes, não dá certo. É como o professor. Se o professor não conseguir ter a confiança dos alunos, se os alunos não confiarem no professor, não acharem que ele sabe o conteúdo, por exemplo, esqueça, você não vai conseguir dar aula. Tá? E é a mesma coisa. Se as partes acharem que o facilitador não tem condição, né, ele não vai conseguir fazer a mediação. Gente, falo por mim. Entro numa sala do Sejusk, tá duas estagiárias de serviço social, mais não sei quem, não sei o que. Cara, eu de cara já meio que assim desanimo na hora. Ah, por quê? Porque eu tenho alguma coisa contra elas? Não, porque o Edi é horrível para fazer acordo. O Edi foi educado naquela forma antiga de pensar de que é muito mais legal brigar do que fazer acordo. Tá? Então eu já sou enroscado nisso. Daí chega lá, vem um cara que não demonstra conhecimento, que não demonstra fluência no trato, já é um meio caminho andado para eu dizer que não quer mais e pronto, e convencer o meu cliente a sair da sala. Tá? Mas, primeira etapa seria isso. No primeiro momento, lógico, vamos tentar se apresentar e fazer uma confiança. Desta situação, pessoal, a gente tem que pensar fazer uma entrevista. O facilitador ou mediador, normalmente, ele vai escutar, assim, de uma forma inicial,
quem está ali, digamos assim, fazendo a solicitação, né? Ah, por que que veio, né? Por que que está ali, como é que foi? Então, todas aquelas coisas, tentar fazer um primeiro apanhado, que essa entrevista é muito importante, né? Ele conversar, ver o que aconteceu, por que que foi desse jeito, né? Toda aquela coisa, assim, entender o que levou a chegar naquele momento, por que que o solicitante entrou com o processo. Então, assim, normalmente começa dessa forma, entendendo, fazendo uma pré-mediação, né? Ele atende o solicitante, conversa, vê quem entrou com o processo necessariamente, né? Vê se ele concorda, se está tudo certo, por que que aconteceu isso, por aquele negócio assim para você tentar ser mais objetivo, ser mais cativante com as partes. Chegue, Paulo, diga. Boa noite, professor Edi, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, pode assumir aí, faça o que você quiser. Joia, obrigado. Boa noite, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Acho que eu vou parar de compartilhar minha tela, tá? Não, beleza. Olha aí, que coisa bonita, todo mundo com a câmera ligada. Vamos ligar essas câmeras aí, galera. Tá na mão aí, Paulão. Não se Aí, assusta, é só homem de Deus. aí é bonito. Aí é bonito. Pelo jeito tá com frio aí, em Ponta Grossa. Cara, tá um pouquinho frio aqui. Tá um pouquinho frio. Gente, então, nós estamos aí, doutor Arthur entrou comigo aqui digamos, dar um aviso, né? Vamos interromper um pouquinho a aula do professor Edi, que eu sei que vocês estão muito aí compenetrados na disciplina do professor Edi, mas nós entramos aqui para fazer uma interrupção, na verdade, um convite, né? E um convite para o 10º período, que não podia deixar de ficar sem esse convite especial, principalmente porque vocês aí são a cereja do bolo do nosso curso, com grande êxito na aprovação da OAB. E o Dr. Arturo está aqui para fazer um convite para vocês para um evento que vai ter a semana que vem. Dr. Arturo, por favor, fique à vontade, está com a palavra. Obrigado pela palavra, professor Paulo. Obrigado pelo espaço, professor Edi. Tranquilo? Doutores, quero fazer um convite para vocês, em nome da OAB aqui de Irati. Nos dias 13 e 14 de agosto, vai acontecer em Guarapuava o 2º Congresso Jurídico do Terceiro Planalto. Já é a 2ª edição desse evento. O evento do ano passado foi um sucesso, rodaram lá mais de 1.500 pessoas nos 2 dias de evento. E confesso a vocês que a minha vontade era fazer um evento desses aqui em Irati. Mas acho que agora, né, nós começamos a caminhar aí para, quem sabe, nos próximos anos, fazer um evento tão bom quanto esse por aqui. Mas, por enquanto, a oportunidade mais próxima que nós temos é em Guarapuava. Por isso que a subseção da OAB aqui de Irati está apoiando, assim como a Faculdade São Vicente também está apoiando esse evento. E penso que é uma grande oportunidade da gente ver e ouvir grandes nomes do direito que vão falar lá para a gente. São pessoas aí que a gente admira, seja pelos livros que escrevem, seja pelas redes sociais, seja pelos artigos acadêmicos que essas pessoas escrevem, e é uma oportunidade de estarmos próximos destas pessoas. Vão tratar de muitos assuntos, tem várias áreas do direito abrangidas, direito civil, processo civil, direito agrário e do agronegócio, previdenciário, a gente vai falar sobre inteligência artificial, direito eleitoral. Então, assim, tem painéis para todos os gostos. Serve tanto para quem já sabe qual rumo vai seguir, então pode ser uma oportunidade de ouvir alguém lá que vai validar essa tua escolha. Também serve para ouvir as pessoas que vão mostrar, de repente, um caminho diferente. Às vezes você tem uma ideia ou não tem uma ideia de qual ramo seguir dentro do direito. De repente lá vai ouvir alguma coisa diferente que vai te dar um start aí sobre um caminho para seguir dentro do direito. E para a gente poder incentivar cada vez mais vocês, hoje pela manhã eu conversei com o pessoal lá da organização, conseguimos mais um cupom de desconto para os acadêmicos de direito. Eu mandei esse cupom já para o professor Paulo, depois ele espalha para todo mundo. Se por um acaso esse cupom acabar, é só eu conversar com o pessoal lá, pedir que eles conseguem mais cupons para a gente. Fica no valor de R$ 75,00 mais a taxa do site, salvo engano é mais uns R$ 7,00 mais ou menos, para participar dos 2 dias de evento.
E ainda, a subseção da OAB de Irati tá pagando um ônibus para fazer esse deslocamento. Então, nos 2 dias, o deslocamento vai ser gratuito, saindo aqui de Irati, indo para Guarapuava, voltando no finalzinho da noite, em ambos os dias. Vale também para quem está precisando nesse finalzinho aí, que eu sei que é bem corrido, inclusive eu precisei, quando me formei, de fazer as horas complementares. Então, esse evento também dá direito a 20 horas complementares. Eu penso que é uma grande oportunidade, uma oportunidade da gente abrir um pouco a nossa mente, sair da bolha, sair do nosso mundinho aqui, sair da cidade de Irati e lá a gente encontrar com muitos outros profissionais, outros estudantes, outras ideias, para a gente ver um pouquinho mais do mundo. Acho que é uma grande oportunidade. Professor Paulo, te devolvo a palavra e agradeço a oportunidade e o espaço. Obrigado, doutor Arturo. Gente, vocês estão aí já com o pé quase fora da faculdade, alguns já estão até planejando em montar seus escritórios, que em breve serão nossos colegas, né, doutor Arturo? Professor Edi também, aí teremos novos colegas saindo aqui dessa turma. E, gente, vocês não têm ideia do quão enriquecedor é esse tipo de evento, né? O networking que vocês fazem, a troca, né, que vocês têm de experiências com outros colegas de outras instituições, com professores, com palestrantes, é extremamente enriquecedor, tá? Me perguntaram também em relação à refeição, e lá fica do lado do shopping, né, doutor? Fica do lado do shopping Cidade dos Lagos, né? Isso. Uhum. Então tem uma praça de alimentação excelente lá, com McDonald's, Burger King, enfim, várias opções que vocês queiram, tem do ladinho do evento. O cupom de desconto que o Dr. Arturo conseguiu aqui exclusivamente para os alunos da Faculdade de São Vicente, vocês vão pagar, fica R$ 82,50, doutor. Né? Com a taxa do site, mais a inscrição 75, R$ 82,50, gente. Tem congressos aí que estão cobrando mais de R$ 1.000 para alunos, né? Então, assim, fica aqui a dica. Na verdade, não foi nem um convite que o doutor fez, foi uma convocação para vocês irem participar de Guarapuava, aqui do ladinho nosso, com toda esse subsídio da OAB de Irati, também da faculdade. Eu acho que vocês não podem perder. Uma oportunidade muito boa aí, um evento e as 20 horas complementares, gente. Então, fica aqui o convite. Bora lá se inscrever, né? As informações já estão no grupo de vocês lá. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E também, a pedido do Dr. Arturo, a professora Elisa falou que vai dar uma flexibilizada nas faltas para quem for no evento. Tá? Então, daí também tem mais isso aí. E se for necessário, o doutor Arturo falou que, inclusive, entra em contato com os chefes de vocês e para quem está fazendo estágio, né? Eu também posso dar alguma mão nesse sentido, beleza, gente? No mais aí, professor Edi, obrigado. Moçada, valeu, obrigado também, né? Um bom final de semana para vocês e vamos participar desse evento aí, tá? Obrigado também, obrigado pelo espaço. E como o professor Paulo falou, eu acredito que assim, ó, eu não conheço outro evento que tenha tanta qualidade. No estado do Paraná, assim, eu não me lembro, sabe? Em Curitiba eu não vi. Eu acredito que tem outros eventos, mas eles são mais focados em áreas específicas do direito. Mas um tão amplo e com tanta qualidade, eu confesso a vocês que eu não vi. Agradeço novamente a oportunidade, me coloco à disposição, como o professor Paulo falou, para o que precisar. E o professor Paulo vai fazendo esse intermédio. Conforme vocês precisarem de mais informações, pode falar com o professor Paulo, ele repassa aqui, nós vamos conversando. E aguardo todos vocês, então, no evento que acontece nos dias 13 e 14 lá em Guarapuava. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite, obrigado. De bom. Bom, vamos lá, pessoal. Realmente é uma proposta boa, hein? Eu sempre participei desse tipo de evento. Eu, quando acadêmico, viajava. Eu fui para Encontro Sul Brasileiro, Encontro Brasileiro de Estudante, e depois semanas de processo, sempre tinha da faculdade, umas duas aqui. A gente sempre fazia bastante, mas eu fui em muitos eventos em Florianópolis, fui em Londrina, Foz do Iguaçu, Itajaí algumas vezes, adorava isso, ia lá, ficava meio acampado, era uma coisa bem interessante,
conhecia gente diferente, via pessoas falando de coisas diferentes, assim, me parece que é uma coisa assim que não faz mais parte da rotina dos acadêmicos. Tá? Na minha época da faculdade estadual, era a coisa mais legal do mundo a gente ir para esses eventos. Ir para Santa Catarina, pegar um ônibus, encher de aluno e ir viajar, ir para lá agora, para Gramado, quantos a gente foi, né? Então, era uma coisa assim, muito divertida. Eu sempre fiz isso, sempre conheci muita gente, teve muita coisa, era uma coisa legal. Só que, na maioria das instituições, hoje em dia, isso caiu meio que em segundo plano, né? Porque os alunos, hoje em dia, eles viajam e fazem tudo isso da mesma forma, mas não para congressos, eles vão para os jogos, para as atléticas, fazendo tudo que podem, né? Nenhuma crítica às atléticas em si, mas as atléticas colocaram o último punhadinho de terra nos grandes congressos acadêmicos que a gente tinha, na minha opinião. Eu sempre participei dessas coisas, pessoal. Mas, voltando lá, vamos para a aula, pessoal. Vamos tentar fazer com que a coisa seja produtiva. Bom, primeiro tem que fazer uma apresentação, aquela primeira entrevista. E, lógico, vai dar uma atenção especial. Por que você veio aqui, por que você reclamou? Quem é a primeira parte que está reclamando. No entanto, pessoal, né, todo mundo está apto a participar de uma sessão de mediação. Primeiro, e aqui, ó, eu coloquei qualquer um deles, porque eu não estou falando apenas do mediador. Estou falando de qualquer pessoa que está envolvida no procedimento, tá? Então, para ir lá, não adianta o sujeito ir se ele não tiver autoridade para assumir um compromisso, para tomar uma decisão, né? Então, puxa, não resolve? A parte lá, mas não sou o que resolvo, né? Eu aluguei muito tempo para empresas grandes, né? Para grandes mercados, banco, para coisa lá. Então, você ia para audiência e era muito normal, você ia para audiência de conciliação, e chegava na audiência de conciliação e falava assim, viu, excelência, simplesmente eu não tenho alçada para fazer acordo, não vai ter acordo de jeito nenhum. Deu o juiz entendi, então beleza, vida que segue. Ata negativo. Então, isso é uma coisa que não deve acontecer, né? Quem vai lá tem que ser alguém que tenha condições de tomar uma decisão, de assumir um compromisso de vida que segue para frente. Tá? Eu trabalhei muito tempo, né, com reclamatório trabalhista. E trabalhista, o acordo é uma coisa importante, inclusive, como era empresa, muitas vezes para a empresa, a melhor coisa que pode acontecer é um bom acordo. Né? Então, às vezes a gente não tinha autonomia, ou tinha autonomia X, né? A autonomia é o teto do qual você pode negociar. E às vezes você via que a coisa estava meio apertada, às vezes tinha que parar a audiência, silêncio. Não, tenho que falar com o chefe. O juiz, na hora, já entendia que a gente tinha que tomar uma decisão diferente, uma decisão maior, e tinha que falar com quem tinha poder para fazer isso. Então era muito comum parar a audiência, sair, ficar 20 minutos, meia hora fora, conversando com alguém, o juiz não liga, adora que isso aconteça, porque se acabar o processo por meio do acordo, é ótimo para ele, é ótimo para todo mundo. Então, primeira coisa, quem vai participar de uma sessão de mediação, de uma sessão de conciliação, tem que ter condição, tem que ter poder para fazer isso. Não adianta você mandar um Zé lá e o cara não ter poder para fazer nada. Isso aí praticamente ele põe contra o interesse da parte, né? Quase um ato atentatório à justiça, né? Porque impede que aquilo seja feito e acaba virando só tabela, né? Outro, tem capacidade de influenciar, de rever, né? De prejudicar, de cumprir um acordo. Né? Então, alguém que tem a capacidade de falar alguma coisa, né? Outro problema que a gente tinha, muitas vezes, ia lá para o caso, chegava alguém que não sabia nada. Imagina, se mandar um preposto da empresa que não conhece nada sobre o caso. Daí ele não tem condição de dar palpite nenhum, saber nada. Né? Além, é lógico, né? Daí aqui falando mais da pessoa do advogado, ou principalmente do mediador, que tem habilidade, né, para negociar, que esteja de boa fé, que não vá perder o controle emocional, que consiga levar as coisas tranquilamente, né? Então, eu menciono para vocês, fiz processos de família durante muitos anos no NPJ, sem me desestabilizei, nunca chorei, nunca fiquei exaltado com nada, mas eu vi muitos profissionais que perdiam a cancha, que ficavam, tomavam as dores do cliente de uma forma assim absurda. Isso não pode acontecer,
né? Então tem que ser o quê? Alguém que tenha autoridade, que tenha alçada, autonomia para assumir o compromisso, para tomar uma decisão em nome daquela parte. Capacidade de rever, autonomia, tudo está englobado nisso. E, principalmente, saiba negociar. Não tem o mínimo de conhecimento, não consegue, não vai ser produtivo numa audiência. Tá? Então, características que são próprias não só do mediador, mas de quem vai representar os seus interesses numa mediação. Bom, feitas essas considerações, pensando que nós já falamos de uma entrevista prévia, primeira etapa, a apresentação e acolhimento. Então, falando bem especificamente, mediador acolhe, explica ali que ele está ali para mediar entre as partes, colaborar de uma forma imparcial, independente, que ele está ali só para ajudar, que ele deve fazer uma escuta ativa, dando igualdade de tratamento para todo mundo, igualdade de tempo para todo mundo, explicar que todo mundo tem que falar por si, Não é diferente quando você faz uma petição, você não faz a petição em primeira pessoa, você faz diferente, em terceira pessoa. Por quê? Porque o advogado não está falando em nome próprio. Quando você está numa audiência de conciliação, numa audiência de mediação, cada um fala por si. Tá? Então muda, inclusive, a forma da linguagem. Eu vou lá falar o que eu entendo, o que eu tenho autonomia e o que eu posso fazer. Então, qual é o termo usado? Primeira pessoa. Numa peça, terceira pessoa. É diferente? É completamente diferente. Por quê? Porque quem está participando tem que ter condições de assumir compromissos. Está falando por si uma coisa que alguém outorgou poderes para ele, ou porque ele está tratando do seu próprio interesse, do seu próprio direito. Se ele não está, é alguém que transferiu o poder para ele para estar ali naquele momento, ok? Então, primeira pessoa. Também, pessoal, é muito importante que tem que existir sigilo em tudo, não posso contar para ninguém. E esse sigilo a parte tem que manter sigilo, até porque é interesse dela, o advogado tem que manter sigilo, o mediador tem que manter sigilo. Então, o sigilo é uma coisa básica dentro do procedimento de mediação. Até porque pode influenciar no processo como um todo. É possível, inclusive, que você pare um pouquinho com a mediação e converse isoladamente com a parte. Ele falou, dá para sair um pouquinho, vamos conversar aqui, vamos ter algum trato diferenciado, fazer alguma coisa. Então, o mediador pode fazer esse tratamento, tratar de forma sigilosa, tratar de forma isolada com uma das partes, sim. Inclusive, é o chamado cálculos. Eu, lendo isso, fui lá, puxa, de onde que vem isso? Será que isso é latim? Não, isso não é latim, pessoal. Isso aí é uma origem lá do sistema americano. Tá? Então, isso um cálculos é alguma coisa lá que vem do mecanismo do direito americano, onde se usa esse nome. Então, lá existe uma coisa parecida com isso. Então, não é latim, ok? E o nome é cálculos mesmo. O que seria isso? Seria a conversa isoladamente do mediador com uma das partes. Bom, falei que tem que ser sigilo, mas tem que ter um compromisso de sigilo. Então, tem que ter, assim, recomendação, fala para as partes, tem que ser sigiloso. Por quê? Porque a lei determina, Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação à terceira, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, sob pena de nulidade absoluta. Então, isso é uma coisa que no comecinho você já fala, viu? Então, aqui se compromete com o procedimento. Então, saiba que o que acontece aqui, morre aqui. Tem que ser feito dessa forma. Envolvendo quem? Todos os envolvidos. Mediador, parte, advogado, assessor, preposto e assim por diante. Ninguém pode sair contando o que aconteceu. Inclusive, tem que ter uma declaração escrita, que o mediador se compromete com isso. E que ele, além disso, ele não pode ter vínculo. Lembram que o julgador tem que ser uma pessoa completamente isenta, neutro, para ele não tentar pender para nenhum dos lados?
O mediador, por mais que ele só esteja colaborando com a solução do litígio, da mesma forma, ele não deve ter vínculo familiar, não pode ter amizade íntima, não pode ser subordinado a nenhuma das partes. Por quê? Porque senão lhe tira esse ar de imparcialidade. E por mais que não seja o desejo dele influenciar naquilo, isso macula o procedimento, né? Depois a pessoa, a parte que fez o acordo, participou, concordou, vai pensar sobre isso, isso vai colocar assim em xeque toda a validade de todo o procedimento. Então, tem que estar apto, né? Tem que ter assim total isenção para que ele consiga atuar com transparência, né? Com lisura, para ele não ter assim uma distância diferenciada entre as partes. Ele tem que estar no meio entre os dois, sem que exista assim qualquer desconforto para ele ou qualquer desconfiança para qualquer uma das partes, né? Se não houver essa, digamos assim, neutralidade do mediador, tudo corre o risco de ir por água abaixo, né? Vejam assim, nas mediações paraprocessuais, porque a gente tem mediação dentro de um processo judicial, né? Porque hoje o judiciário determinou que fosse feita uma audiência de mediação, como normalmente se faz no SEJUSC hoje em dia, né? Mas pode ser feito por qualquer outra pessoa nomeada pelo juízo ou por órgão autorizado pelo juízo, né? Que em Ponta Grossa, por exemplo, nós temos uma vara que não se submete ao SEJUSC, que quem faz a mediação é um mediador nomeado pelo juízo, né? Então pode ser assim? Pode. É normal? Não, é só os malucos, né? Mas pode. Assim como podem existir fora do processo. Então, em vez de entrar no processo judicial, eu fui lá e contratei um mediador para tentar resolver um meu problema. Pode, sim. Nestas paraprocessuais, né, ter uma declaração assim de independência, que não tem ligação com nenhuma das partes, é um requisito formal. Tá? Nas processuais, normalmente é um requisito, mas não existe o termo, porque se ele não for, teoricamente ele nem está ali, tá, ok? Mas nas paraprocessuais, nessas que não são decorrentes, não existe formalmente essa situação. Mas passamos da primeira etapa, fizemos o acolhimento, chegamos na segunda etapa. Na segunda etapa, o mediador, né, narra o problema sob a sua perspectiva, né? Então vamos lá, o solicitante deve buscar, assim, iniciar. Então, mediando, né? Desculpe, eu li errado, tá? Então, mediando ali a situação, o mediador deve incentivar com que as partes contem a sua versão da história. Normalmente, começando por quem procurou o procedimento, para quem é o autor da ação, no nosso caso, ele inicia e conta o que aconteceu. Então, eu fiz, assim, milhares de ações dessas no SEJUSC, por exemplo, de família. Então, daí chegava lá, quer contar a história e tal, daí normalmente o mediador tenta falar com a parte direto, né? Daí os meus clientes do NPJ, tudo povão diabólico, daí audiência por vídeo, daí para um povão desse vir contar todo nada, que veio ali para pedir alimentos para o filho, ou é um parto, a pessoa assim, meio que tem um ataque cardíaco do teu lado. Então eu já me atravessava e eu já ia falando para tentar justificar. Não, aqui é uma ação de alimentos, tem filho registrado, não é registrado, tem isso, o pai ajuda, não ajuda, visita, faz isso, faz aquilo, estamos querendo resolver tal coisa. Normalmente eu me atravesso. É assim que tem que ser? Não. O correto é a parte conte, né? Então o mediador deve ouvir quem está contando a história, abster-se, respeitar o tempo das partes. Quando fala respeitar o tempo das partes, mais do que respeitar, é garantir que ambas as partes tenham o mesmo tempo de fala. Porque senão parece um maluco lá, fica falando 40 minutos, não resolve nada e aquela sessão de mediação não caminha, não evolui. Tá? Então, garantir que todo mundo tenha essa possibilidade, né? Habilitar, incentivar, assim, um desabafo sincero, que as pessoas contem realmente por que estão ali, sejam sinceras, tentar, assim, fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, tranquilas, né? Que elas percebam que, de alguma forma, aquilo pode realmente colaborar, né? Para a solução do negócio, né?
tentar dar uma acalmada em todo mundo, né? Ser mais amigável. Então, esse é o primeiro passo, assim, que o mediador deve tomar. Então, ele tentar fazer assim, conta a história. Vieram aqui fazer o quê? Primeiro, quem entrou com a ação. Ah, tá, beleza. Daí, segundo, a parte reclamada, a outra parte. Daí, cada um vem ali e conta a sua história. Claro, gente, parece simples, mas já é uma coisa assim, na hora que uma parte está contando, a outra já começa a se contorcer, não é todo mundo que consegue levar isso com naturalidade, tá? Algumas acontecem super bem, né? Mas algumas, assim, é extremamente complexo, extremamente complicado, né? De resolver a situação efetivamente, tá? Mas, como que começa? Apresenta, acolhe, tá tudo bonitinho. Segunda parte. Vamos cada um contar a sua versão da história? Sim. Lógico, né, gente? Quem vai mediar tem que prestar atenção direito, né? Então, prestar atenção no que está falando, no que está narrando, né? Prestar atenção na comunicação não verbal. Às vezes, quem está mentindo, quem tem alguma coisa, para prestar atenção no nervosismo da pessoa, procurar não interromper, não vir com conversa fiada, não vir com questão moral, né? Cuidar muito do tempo para que um não extrapole, para que um não se sobreponha ao outro, né? Então, assim, escuta ativa no sentido de prestar atenção no que está acontecendo. Eu não sou assim, eu não sou burro, não sou bobo, né? Já fiz muita audiência, modéstia à parte, tenho prática em fazer isso, mas eu não sou tão bom assim nessa questão da escuta ativa, porque, por mais que pareça, eu sou meio hiperativo, né? Então eu não consigo fazer uma coisa só. Então o cara tá falando lá, eu tô anotando aqui, tô vendo outra coisa, tal. Então se eu pensasse, pensando como que tem que ser o funcionamento correto, a minha escutativa não é boa porque muitas vezes eu não estou olhando no cara que está falando. Eu estou ouvindo, prestando atenção, fazendo outra coisa, anotando, vendo alguma coisa, e não estou olhando no que o cara está falando. E só a questão do gestual, a forma com que ele se comporta, para onde ele olha, né? E isso aí já entrega muita coisa, né? Então, assim, é importante que o mediador seja uma pessoa que tome este cuidado, que preste atenção ativamente em como que a coisa está transcorrendo, né? Como que está sendo aquela apresentação. Não que eu coma bola no que está acontecendo, muito pelo contrário, tenho uma boa experiência nisso. Mas eu se olhando, assim, pensando doutrinariamente da forma correta de fazer e a forma com que eu faço, eu acho que eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo e a minha escutativa é meio negativa. Né? Por exemplo, normalmente eu faço audiência trabalhista, quando eu fazia audiência trabalhista e o juiz ia dar sentença, acontecia alguma coisa, eu já estava liquidando a sentença enquanto estava acontecendo o processo. Então, eu faço 2, 3 coisas assim, e isso, às vezes, prejudica a questão da escutativa, tá? Escutativa é o quê? Prestar atenção em detalhes, prestar atenção no comportamento, no gestual da pessoa, né? Você percebe coisas assim que são bem interessantes com relação a isso. Para onde a pessoa olha, para ver se a pessoa consegue firmar a visão em algum lugar, se ela não, quando a pessoa está mentindo, ela não consegue olhar fixo para ninguém. Né? Então, assim, coisas básicas, assim, elementares, né? Que eu não sou um professor de psicologia para falar com relação a isso, aprendendo com o tempo, né? É muito importante participar dessa questão do escutativo. Digo para vocês assim, que no começo atendia clientes e acreditava muito em clientes. Hoje em dia, para o cliente vir me contar uma mentira e eu acreditar, é difícil, tá? Porque é muito difícil. Mas isso a gente vai desenvolvendo com o tempo também, beleza? Bom, perguntas baseadas na fala dos mediados, né? Então, o mediador não deve inventar, não tem que trazer coisa diferente. Não estou falando, né? Usar seus próprios argumentos, né? Reduzir as ambiguidades, ficou alguma coisa que eu não entendi, esclarecer, né? Mas não vir com aquelas coisas diferentes, não vir com um ponto de vista completamente diferente, que complique mais ainda a situação, tá? Evitar, não ficar dando conselho direto, façam isso, veja bem, tá? Não, tem que ser assim, um colaborador, né?
Nem que o seu colaborador se faça de bobo, tal, tem que ver alguma coisa, tal. Manter a ordem na casinha, né? Mas não inventar, né? Fazer perguntas sempre coisa que seja contextualizada, que as pessoas consigam entender o que está acontecendo, qual a evolução, qual é a razão daquilo. Se a pessoa não entender, aquilo não vai colaborar para uma solução consensual e muito pelo contrário, pode deixar a pessoa desconfiada e evitar que isso seja obtido. Então, tentar fazer uma fala assim mais objetiva possível e compreensível, mais próximo do que está sendo narrado naquele momento. Tranquilo? Então, terceira etapa, resumo consolidado. Numa terceira etapa, após ambas as partes contarem a sua versão da história, né? E todo mundo falar tudo que queria, contou, lembrou de mais uma coisa, volta lá, fala de novo, né? O mediador tem que fazer o quê? Ele faz um resumo objetivo do que entendeu. Né? Então, assim, então tá, vocês vieram aqui me contaram isso, então nós estamos aqui por conta disso. Então, ele vai fazer essa revisão. Quando ele faz essa revisão, as partes ajudam. Não, você esqueceu de tal coisa. Não, isso eu não faço questão. Né? Então, as partes vão ajudar e vão corrigir a sua missão. Mas, quando um terceiro apresenta um negócio, a situação é diferente. Né? O resumo, assim, ele ajuda que os participantes entendam melhor, né? E, eventualmente, exerçam uma certa empatia, compreendo o que está acontecendo, né? Então, quando você só vê o seu ponto de vista, quando você vê outra pessoa falando, outra situação, quando você lê o texto feito por outra pessoa, a coisa flui de uma forma diferente. Vou dizer para vocês, eu trabalhei mais de 10 anos no Boulevard, aqui em Ponta Grossa, na 15, tinha uma sala, eu trabalhava sozinho, né? E trabalhava muito, fazia muito trabalho, divulguei muito. Daí eu fazia aquelas peças complicadas, grandes, né? E qual é o problema? Às vezes você começa, lê, e passa por coisas básicas, assim, às vezes a linguagem está complicada. Tinha um porteiro, seu Divo, que eu me dava muito bem com ele, às vezes eu imprimia minhas peças e levava o seu Divo, leia. E me conta depois. Se ele entendesse, ótimo, porque daí é um terceiro. Me conta o que você entendeu, como é que foi essa revisão. Quando ele vinha me contar o que eu tinha escrito, eu pegava defeito, não, aquilo não entendeu, então tem que corrigir alguma coisa. Então, essa é uma forma de interação que eu sempre usei para rever o meu trabalho, né? E, claro, que numa audiência de mediação é a mesma coisa, né? Se a parte contou um monte de coisa, vai um cara que está, teoricamente, especialista no assunto, né, o mediador, e ele não consegue resumir o que você falou, tem alguma coisa errada, né? Então, é uma chance, assim, da parte rever, exercer a sua empatia, até com relação ao outro, de entender como é que o outro compreendeu a história, compreendeu os argumentos da outra parte. Então, esse resumo consolidado ajuda muito. Tem que colocar nisso também, não só a historinha, também não é assim um resumo burocrático, né? É só você tem que colocar o que foi sentido, o que realmente incomoda, os sentimentos, os desejos, o que queria que fizesse, né? Às vezes você está numa questão de família, a mãe às vezes nem quer dinheiro, a mãe quer que o pai vai lá e demonstre amor pela criança. É ridículo isso? Às vezes gente. Mas às vezes o que se quer não é um número, não é alguma coisa, às vezes é só um desabafo. Por muitas vezes, em audiências de mediação, só a oportunidade da parte falar e a outra dizer, não, eu entendo, ou desculpe, ou vou fazer diferente daqui para frente. Muitas delas, pessoal, resolveram nessa questão bastante simples. Tá? Então, vou fazer o resumo, vou tentar colocar realmente aquilo que eu percebi. Né? Isso aqui realmente incomoda.Ficou claro que é importante para o autor resolver isso nesse sentido, né? Então, buscar, assim, não uma história simples, não é uma coisa fria, né? Você tem que tentar ali colocar de uma forma que seja mais sentimental, mais próximo da realidade, que o calor que você sente das partes, aquilo que você percebe que incomoda mais, tem que ser colocado.
Você tem que ver exatamente o que é a parte que é, o que realmente incomoda. Ah, não é? É o problema da pensão. Ah, mas o problema da visita. Ah, mas tem o problema da visita, porque quando vai visitar, tem o marido atual que não gosta que chegue, daí tem medo de brigar, e não sei o quê, não sei o quê. Em outros casos, não é o marido. Outros casos, vamos falar da visita, daí é a sogra que vem, que é chata, que é complicada, que é isso, que não sei o quê. Então, você tem, assim, só na seara de família, você tem muitas situações relacionadas a isso. Quando você traz para negócio, para direito, para, imagine, questão de terra, questão de posse, ai, pode, não pode usar, qual é a situação, como é que a gente pode fazer, como é que vai ser a convivência. Então, você tem muitas questões que precisam ser colocadas e que, às vezes, não é o valor, não é o espaço, não é o bem jurídico, é o sentimento. Você tem que entender o que motiva as pessoas se saírem de casa e procurarem o judiciário, muitas vezes, para tentar resolver essa situação. Beleza? Na seara disso, pessoal, a gente já coloca ali o que seria a quarta etapa, identificar os reais interesses, né? Ninguém começa um processo, pessoal, simplesmente assim por conta boba, por uma coisa, por dinheiro. Eu tenho diversos processos judiciais que eu entrei, que eu, por valor muito maior, não entrei com o processo para mim mesmo. Por quê? Casa de Ferreira, espeto de pau, beleza. Mas para mim atender um cliente, a coisa é séria. Ah, vou te atender, vou comprar tanto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Beleza, é profissional, eu tenho que fazer. Puxa vida, mas para eu entrar com um processo contra uma pessoa, porque ele me deve, R$ 500. Puxa vida, só 500, que você foda ele, né? Mas eu já entrei com processos por conta de 100 para meus clientes. Porque daí a relação é diferente. Tá? Ah, então eu tenho que ver qual é o real interesse? Sim, qual é o real interesse? Às vezes o cara quer receber só para ele, não vai ficar de graça. Então, tem que entender o que motiva, né? E para isso tem que ter um diálogo, tem que focar, tem que ser o mais sincero possível, conversar entre as partes, fazer com que um tente entender a situação do outro, o que realmente, por que estão ali brigando, né? E, eventualmente, não dá para fazer isso, mas então vamos fazer um acordo parcial? Ah, não dá para fazer, não sabemos quanto que é o valor dos alimentos? Não sabemos, mas então vamos discutir a guarda? Como é que vai ser a guarda? Ah, eu quero guarda compartilhada. Viu? Mas vocês não se conversam. Vamos fazer o guarda no lateral com direito de visita certinho, que daí não dá confusão. Então tá. Ah, resolve uma coisa, resolve outra, vai fazendo acordos parcial. Ah, chegou no final, alimentos. Alimentos não dá. Alimentos, então a gente destrui o processo segue. Mas o resto já está resolvido. Ok? Então, descobriu o que interessa e tentando resolver as coisas por etapa. Né? Muito importante aqui, pessoal, saber assim, uma coisa é a posição da parte e outra coisa é o interesse na prática. Posição, aquela atitude, aquela situação, que ele vem ali com o pé de guerra, porque ele quer tal coisa. Muitas vezes ele quer, mas a vontade mesmo é outra, ele não quer brigar, só que ele quer um reconhecimento, às vezes não é dinheiro, ou às vezes é só dinheiro. Às vezes o cara faz toda uma confusão, e você chega para ele, te dou milão. Fala, dá, então beleza, tchau. Então tem que ver o que é a posição, aquela postura, aquele cavalo de guerra, né? Aí tá na moda aí falar do Odisseia, né? O cavalo de Troia, né? Que o sujeito monta para saber qual é o real interesse. Por que aquele cavalo de Troia está montado? Né? O que está dentro dele? Quem está dentro do cavalo quer fazer o quê? Então tem que saber a posição e o interesse efetivamente, né? A finalidade principal da mediação é descobrir o interesse. A líder sociológico, o que motiva as pessoas a estar ali, ou que fez com que o sujeito gastasse dinheiro, tempo, viesse até alguém, contratasse um advogado, na maioria das vezes, o advogado viesse ali, retratasse o caso dele e entrasse na justiça. Isso não é legal para ninguém. Ninguém gosta de fazer isso. Tirando nós que somos advogados, que saímos do curso de Direito querendo processar todo mundo, né? Às vezes processa professor, colega, faculdade, tudo junto, né? E sai se gravando disso ainda, né? Tirando nós que temos esse defeito moral, né? A maior parte da sociedade não é assim que funciona. E quando você consegue descobrir o que realmente fez a pessoa ter essa motivação,
é meio caminho andado para você chegar naquele consenso duradouro, onde, não, seu problema é esse, vamos tentar remediar de alguma forma, e é o que realmente, muitas vezes, leva à solução do problema de uma forma mais clara. Para que isso aconteça, pessoal, a gente precisa, muitas vezes, dos cálculos, que são aquelas sessões privadas, né? O cálculo é o quê? Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver aquilo, veja bem, o risco é esse, vale a pena, não vale a pena. Então, é desta forma que a gente tem que entender um processo de mediação, né? Então, sessões privadas podem ajudar? Podem, porque considerando que o mediador é uma pessoa imparcial, as partes têm uma liberdade maior para conversar com ele, né, do que conversar na frente da outra parte. Tá? Então, isso ajuda muito. E enquanto o mediador está falando com uma parte aqui, a outra parte está conversando com o advogado, eles estão fazendo conta, estão vendo alguma coisa. Tá? Então, esta situação, assim, ajuda muito. Às vezes você vai resolvendo a questão com acordos parciais, né? Vai diminuindo a coisa, até que chega no momento que a parte fala, puxa, mas não vale mais a pena levar isso adiante, a maior parte das coisas já foram resolvidas, né? E isso acaba acontecendo assim em muitos casos. Né? Eu já fiz audiência de todo tipo, muitas trabalhistas, milhares trabalhistas e milhares de família também, pessoal. Então, isso é uma coisa que acontece corriqueiramente, não foge disso, é uma coisa natural. Tá? Mas vamos conversar aqui um pouco. É normal, estar no meio da audiência, assim, às vezes está audiência de instrução e julgamento, né? Daí, olha, doutor, posso conversar com o cliente um pouquinho? Né? Daí eu falo, sai da sala, ou sai do Teams aqui, e daí já pede para entrar de novo, daí o pessoal lá fica aguardando para a gente dar ok para entrar mesmo, tal. Então, assim, você conversa com o seu cliente, troca uma ideia, e às vezes entra lá, não, a questão é assim, eu conversei com ele, então aqui ele entendeu alguma coisa, vamos fazer uma proposta diferente. Então, isso é muito comum, porque a negociação, a interação, quanto maior qualidade, quanto maior franqueza conseguir se desenvolver nesta situação, você tende a chegar numa mediação, numa solução mais amigável. Quinta etapa, pessoal. Todo mundo já falou, já fizemos o resumo, né? Já verificamos tudo que podia verificar, já entendemos o que é importante realmente, que fundamenta tudo. Daí, o mediador com as partes tem a função de começar a criar suposições. E se fizesse isso? E se a criança ficasse lá um tempo assim, outro assado, né? Eu fiz quer ver, processo de família. Há uma semana e meia atrás, não sei se eu contei a história para vocês, o casal tinha separado há 2 semanas. No final de semana passado, o pai foi buscar a criança, não vamos contando o nome, eu posso contar a história, né? O pai foi buscar a criança, ficou com a criança se sujou, ele ligou para a mãe, pediu para pegar uma roupa, falou não sei o quê, e a mãe ele bateu, ninguém abriu, ele tinha a chave e entrou na casa. Quando entrou na casa, a mulher, esposa dele, com uma amiga, que ele tinha separado há uma semana, estava com 2 caboclos, num surubão na casa. Não precisa nem dizer que acabaram na delegacia, surraram meu cliente, toda aquela coisa, chamaram a polícia e ele foi preso. Daí 2 processos, eu entrei com uma parte entra com o outro, toda aquela situação, vamos brigar, vamos ver isso, vamos ver aquilo, tal, um monte de coisa, todo mundo briga. Agora nós já estamos na fase de negociação. Estamos fazendo o quê? Vamos entrar no acordo que é melhor para todo mundo? Sim, é melhor para todo mundo. Eu acho, inclusive, que não vai, uns 2 meses eles já estão morando junto de novo, tá? Mas, qual que é a ideia? Então vamos fazer assim, puxa, então a criança é muito apegada ao pai, mas vai ficar morando com a mãe, sim. Então a avó vai buscar lá em tal lugar, devolve tal dia. Sim, tudo bem, mas não pode ser todo domingo. E daí você vai naquela negociação, como é que pode, como é que não pode. De um dia vai buscar na escola, de outro não vai, daí tem não sei o quê. Mas é criar suposições de uma forma criativa para que a coisa funcione.
Eu, particularmente, acho que há um acordo que foi feito neste caso, com um monte de regra, um vai indo buscar, porque entrou medida protetiva por meio. Ah, e daí tem que fazer isso, tem que ir na escola, tem que pegar em casa, tem que fazer isso. Virou um inferno. Eu acho que aquilo é uma coisa praticamente muito difícil de ser tratado. Eu ia ficar louco com uma coisa daquela. Mas para eles foi legal. Para eles está bom, eles acham que assim eles vão conseguir se resolver, a vida que segue. E daqui a pouco eu estou conversando com o advogado, daqui a pouco os velhos já estão conversando com a mulher lá e já vem uma sugestão deles, ou seja, vão voltar, né? Vão voltar. Mas a gente está cumprindo a nossa etapa, né? A nossa função, que é criar opções e encontrar um meio de que enquanto essa situação perdure, né, eles consigam conviver de alguma forma e principalmente conviver com a criança. Então, qual que é a quinta etapa? Criar etapas, expandir o leque de possibilidades, né, colocando as partes como responsáveis pelo, olha, como é que a gente vai resolver isso aqui sem se matar, beleza? Uso do brainstorm, né? Ou seja, isso aqui vem lá da administração, né, pessoal? Seria a questão de uma tempestade de ideias, né? Tempestade de pensamentos com critérios objetivos, ou seja, anota um monte de coisa, registra, vê tudo que pode fazer, né? E faz uma seleção e busca dentro daquilo aquilo que realmente é viável. Mas brainstorm aqui, tempestade de ideias. Isso aqui é um termo de direito administrativo, que os caras colocam de direito administrativo, não, de administração mesmo, né? Não, ou outras relações, não necessariamente de direito, mas é o que? Tentar arrolar a maior quantidade possível de alternativas para tentar resolver aquele negócio. Eventualmente, você consegue resolver a coisa de alguma forma. Sexta etapa, pessoal. Puxa, passamos por todas as etapas e chegamos na elaboração de um acordo. Tem consenso? As partes acharam alguma coisa que é ideal para eles? Então, como é que vai ser? Vai ser um final de semana com um, outro final de semana com outro. Daí quem vai buscar é a tia. Um dia vai na escola, daí tem que devolver, tem que fazer. Vai funcionar assim? Vai funcionar. Então, beleza, vamos formalizar o acordo. Acordo tem que ser o mais simples, claro e objetivo possível, redigido sobre a ótica da positividade, ou seja, quem está ali tem que entender o que está escrito. Quanto mais claro, quanto mais simples, melhor. Então, nada de coisa rebuscada, coisa cheia de item, coisa... Não, a questão é algo que, vocês entraram nesse acordo, leia, entendeu? Tem alguma dúvida? Tem que fazer isso necessariamente. Não usar termo vago, não usar termo jurídico, né? Não atribuir culpa a ninguém, falar nada negativo, não. Daqui para frente, vida que segue e vamos resolver o negócio da seguinte forma. Lembrar, pessoal, que nós somos do direito, que para nós, vocês que estão convivendo comigo, se eu perguntar para vocês como é que é a minha linguagem, e eu acredito que vocês vão concordar comigo. O Edi não fala enrolado. O Edi é super objetivo, ele fala o português claro e ele não é enrolado. Gente, dei aula semestre passado do curso da DM, eles chegaram para mim e falaram assim: nossa, professor, o senhor é louco de legal, mas o senhor fala umas coisas que a gente não consegue entender. Sua linguagem é muito difícil. Eu falei, puta que pariu, se eu falo difícil, imagine, né, o que eles estão acostumados a escutar. Mas é que, para nós, é tão comum, são tantos termos, são tantas coisas que, para nós, a gente vê direto, que a gente acostuma. Inclusive, vocês já estão acostumados há um bom tempo com relação a tudo isso. E o povão diabólico não está acostumado com isso, gente. Eles vão ter dificuldade. E por mais que vocês não se percebam disso, o vocabulário, o pensamento e a forma de vocês se expressarem já não é a mesma de 2 anos atrás, ok? O mediador parabeniza as partes, deu certo, parabéns, entenderam, ótimo, vamos fazer o acordo. Então, ótimo, parabéns para todo mundo. Beleza. O que mais, pessoal? O que não pode faltar no acordo? Qualificação, descrição do objeto, obrigação de fazer, o prazo, não fazer, tudo certinho. As partes têm que assinar, o advogado tem que assinar, o mediador também, né? Tudo da forma mais objetiva possível. Se tiver um acordo desse jeito, em que as partes assinarem e os advogados também, não precisa ter testemunha. Nós já temos um título executivo extrajudicial em mãos.
No entanto, é possível, né, que a gente leve isso para ser homologado judicialmente? Pode ser. Como que funcionava, né? Então, antes de entrar com o processo judicial, convida o pai ou a mãe, seja lá quem for, né, para tentar fazer um acordo. Fazemos uma mediação. Chegou num resultado, beleza. Mas lá não existia advogado para as duas partes. O que a gente sempre fez, né, no NPJ? Chegamos num acordo, redige um termo de acordo, os dois assinam e eu entro com uma ação pedindo a homologação do acordo. Simples assim. Ele já faz uma peça, né? Eles ambos assinam e eu peço a homologação judicial. Em Ponta Grossa, o juiz chegava a homologar isso dentro da semana. Era uma coisa que funcionava assim, bem tranquilo. Por que fazia assim? Porque no NPJ, o pai está desacompanhado de advogado. Né? Nós estamos acompanhando normalmente a mãe. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Mas o NPJ não conseguia acompanhar as duas partes. É impossível, isso é nulidade processual. Então, se a gente não fizer a homologação judicial, o acordo feito no NPJ nessa situação, né, ele não é um título executivo extrajudicial. Daí gera problema, né? Então, o mais normal de tudo, pedir a homologação judicial para resolver de uma vez só. Tem um outro sistema, pessoal, que a gente deve mencionar aqui, que é um modelo circular narrativo de Sarkop, né? O que é esse modelo, pessoal? Então, ele tenta fazer uma espécie de uma terapia familiar sistêmica, né? Alguma coisa assim diferente, que é diferente desse modelo clássico que nós mencionamos, porque a ideia não é um acordo, mas é mudar a relação. Então, digamos assim, nós temos um problema de família, pai e filho não se dão bem. Não tem dinheiro que resolve, não tem acordo que resolve, é alguma coisa para tentar resolver a relação. Então, daí a gente vai fazer esse outro modelo. Como que funciona? A ideia é desconstituir a história antiga e criar uma história nova. Então, é muito mais conversa, é muito mais situação. Né? Então, você vai tentar, assim, desconstruir, entender o que a outra parte fez e tentar construir uma realidade nova. É fácil? Não, obviamente que é muito mais difícil. É possível? Claro, conversando tudo é possível. Gente. Então esta é a ideia. Como que funciona? Primeiro uma pré-reunião, parecido com o que nós já falamos, depois reuniões conjuntas, discutindo o que aconteceu. Voltamos a falar isoladamente para ver e mostrar que é melhor discutir do que entrar na justiça, tal. O que mais pode ser feito, pessoal? Reunião em equipe, debate tudo, uma reunião para tentar fechar e, eventualmente, depois de tanta reunião, tanta conversa, eventualmente sai um acordo. Tá? Esse é um modelo um pouco diferente. Quando que a gente usa isso, pessoal? Isso é quando a gente quer restaurar o funcionamento, a gente quer restaurar a relação entre as partes. É para isso que a gente faz nesta forma. Basicamente hoje, pessoal, tentei falar das 6 etapas didáticas e sucessivas da mediação, falar da importância de se apresentar, do resumo consolidado, de buscar entender o que todo mundo quer, né? Como que o acordo deve ser e o que é o sistema diferente de Saracop. Tudo bem? Então esta é a ideia do que nós devemos fazer. Agora, peço ajuda para vocês, eu acho que eu devo ter algumas perguntinhas aqui. Quais são as respostas, pessoal? Me ajudem lá. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente o papel da pré-mediação na esfera civil? Letra C. É ridículo, né? Claro, em todos ali. É obrigatório? Não é? Exclusivo do juiz? Não é. Serve para forçar a parte? Não. Apenas após frustrados? Não. Então, letra C. Tá? Aqui já errei, né? Durante a terceira etapa, compartilhar o resumo do acontecimento, qual deve ser a postura do mediador? Já passei a resposta, né? Mas apresentar o veredito? Não. Impor multas, punições? Não.
Encaminhar o caso diretamente ao judiciário? Também não. Aconselhar as partes de forma impositiva? Jamais, né? Ou seja, levar a escrever, expor de uma forma descritiva, né? O que está acontecendo, tentar entender e expor os sentimentos do que está colocando, descobrir os desejos, tal, para realmente entender o que motiva e o que possibilita que um acordo seja feito. Terceiro, pessoal, qual o procedimento de mediação baseado no modelo de Harvard? Qual a diferença no modelo, né, baseado em Harvard? Qual a diferença entre posição e interesse? Harvard é o primeiro, é o geral. Alguém? Tá bem fácil. Letra B? É, lógico, né? Posição é aquilo que exterioriza, né? É o cavalo, né? E interesses são os sentimentos, o que realmente me motiva, o que está por dentro, tá? Pensa no cavalo de Troia, a apresentação e o interesse que estava dentro dele, ok? 4. Sobre a elaboração e formalização do termo de acordo, sexta etapa, assinale a correta. Também é ridículo, né? B. Claro, deve ser assinado pelos advogados consultores. Se for assinado pelos dois advogados, os dois advogados, um de cada parte, funciona como se fosse as dívida. Basicamente, a aula é isso, pessoal. Vamos fazer chamada? Me ajudem lá, pessoal. Gabriel? Acho que não. Vitor? Presente. Adriele? Presente. Alessandra? Presente. Ana Caroline? Acho que não. Ana Maria? Presente. Antônio Anselmo? Não está ali. Antônio Júnior está aqui. Presente. Bruno, seja nós que está aqui. Eu. Cristiane? Presente. Tá aí? Presente. Beleza. Edenilson? Presente. Eduardo? Não. Helenice está ali. Presente. Enzo está ali. Presente. Evelyn também.
Faline. Não. Fernanda Aparecida está aqui. Fernanda Andreassa. Presente. Tá. Graziele está ali. Gustavo Oliveira está Presente. aqui. Igor Alexandre Presente. Ferreira. O Mudinho. Não. Ivone. Presente. O Jackson Novinsky. Presente. A Jaqueline. Que não. Jéssica. Presente. João Amauri. Presente. Karine está ali. Presente. Lorena. Presente. Opa. Luiz Guilherme. Presente. Marcos. Presente. Tá os dois aí. Maria Presente. Fernanda está ali. Patrick está ali. Micaele está ali. Presente. Silvana. Presente, professor. Tassiele. Está ali. Presente. E Tainá está ali. Tá aí, beleza. Professor, eu não tô na chamada. Silene, deixa eu ver, Silene. Não achei, Silene. Tá. Só não consigo te dar falta. Se vira Que com o povo. beleza. É, tá bom. Obrigada. Por nada. Bom, pessoal, é isso. Da minha parte, estão dispensados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.